Olá, fala gente que me segue aqui no meu canal do YouTube, Prof. Natália Souza. Vamos tratar hoje de um tema mais do que importante. Ele não cai, ele despenca tanto nas provas de concursos e residência. E olha só, não só da área da saúde, porque é um tema de relevância pública. Vamos falar do controle social. Vamos trazer aqui o contexto do controle social dentro do SUS e a importância que ele tem para concretizar o que nós temos na Constituição e nas leis orgânicas. Lembrando que temos uma lei orgânica, a segunda lei orgânica, que é 8.142, específica para esse tema, só que, como professora, eu indico que você assista essa aula primeiro, ela é o contexto. Eu vou deixar em algum momento o link da outra aula, da lei 8.142, ou na descrição ou aqui no vídeo, para que você possa fazer a sua sequência correta de estudo. Porque sim, gente, existe uma sequência correta de estudar Sistema Único de Saúde, políticas de saúde. Para quem não me conhece, eu sou Natália Souza, especialista em Direito Sanitário, atuo há quase 30 anos na área da docência dos temas legislação do SUS, saúde pública, saúde coletiva, epidemiologia e políticas públicas de saúde. Sou autora de quase 40 livros, 39 livros nessa área, tanto de concurso quanto de residência, mas também livros acadêmicos voltados para os estudantes de graduação e pós-graduação. Então, vamos em frente, que atrás vem gente entender um pouco do controle social e eu sei que você vai gabaritar na sua prova. E se fizer sentido para você, se você conhecer alguém que esteja estudando, um familiar ou até você mesmo, um amigo, encaminha para um amigo, faça a sua inscrição aqui no meu canal, isso me ajuda muito. Se você puder fazer um comentário, deixar seu like, vou ficar muito grata. Eu faço isso com muito amor, tenho certeza disso. Então, vou entregar aqui o melhor que eu posso para vocês. Simbora, vamos em frente que atrás em gente, nosso material. Deixa eu colocar aqui nos slides. Então, vamos lá. Guia de Arquitetura Cívica do SUS. Por que falar arquitetura cívica? Porque a gente passa a ter a obrigatoriedade do controle social a partir da criação do SUS. Só que a lógica não começa aqui na Lei 8.142, que é a nossa lei que trata especificamente do controle social. A lógica da participação, ela começa quando a gente tem a inclusão da população lá na reforma sanitária, no movimento sanitário. Lembrando que o movimento sanitário não começou da população, ele começou da chamada, à época, elite intelectual, professores, estudantes universitários, alguns parlamentares, alguns sindicalistas que convocaram a sociedade civil para exigir o seu direito de ter acesso à saúde e, consequentemente, o que a gente teve, né? O nosso ponto máximo do movimento sanitário, que foi a 8ª conferência, que é caracterizada como a primeira conferência a ter a participação da comunidade. Também temos aula desse tema, vou deixar o link na descrição do vídeo da aula da linha do tempo das conferências de saúde, que é uma aula bastante importante também. Então, simbora. O que é controle social? Vamos agora de conceito. Onde tem conceito, tem questão de prova. É a participação dos cidadãos e cidadãs na gestão pública, compartilhando o poder de decisão, ou seja, avaliando o que está acontecendo e nos espaços instituídos, poder observar e acompanhar aquilo que está sendo decidido. E são representados, sim, por grupos que fazem parte, principalmente, das instâncias de controle social do SUS, mas lembre-se que a população ela pode e deve se organizar de outras formas que não sejam só essas que estão previstas em legislação. Então, na saúde, não somos apenas usuários, somos sim, de fato, fiscalizadores e construtores, porque somos representados por grupos que foram eleitos pelas suas representações e eles estão lá como se fossem os olhos, ouvidos e a boca da sociedade. Então, é muito importante, é um tema transversal e despenca em prova. Por quê? Qual é a missão do controle social? Primeiro, monitorar, é acompanhar as ações do SUS, é acompanhar
a implementação das políticas. É ficar olhando, está certo mesmo isso? Porque a política fala isso e aqui não tem, não está sendo feito. Esse recurso aqui, por que esse equipamento não está funcionando? Por que aquela unidade básica está fechada? Então, é monitorar tudo o que está acontecendo e isso é oficial, não é oficioso. Discutir e debater problemas e soluções de interesse para todos os brasileiros. Isso aqui acontece muito na nossa segunda instância de controle social, que são as conferências de saúde, que de forma ordinária, desde 1990, acontecem a cada 4 anos. E construir e formular políticas públicas reais e efetivas, ou seja, a gente discute nas conferências e propõe novas políticas para que elas estejam alinhadas com a necessidade da população. Eu deixei aqui a fonte, eu peguei uma cartilha do Conselho Nacional. Os conselhos são fundamentais para a construção da cidadania e da democracia. Não só os conselhos, mas as conferências de saúde também. Simbora. Os pilares da Lei 8142. Deixa eu contar a história da Lei 8142 para vocês. Quando, em 1999, na primeira eleição direta, Fernando Collor é eleito e ele publica ali 2 leis, né, na verdade, a primeira lei, a Lei 8.080, e ele veta tudo que estava relacionado à participação da comunidade e também veta o que estava ali na Lei 8.080 em relação a recursos financeiros. Ele sofria muita pressão à época, já tinha ali o murmurinho do impeachment, que ele saiu em 92, no impeachment, no movimento Caras Pintadas, do qual eu participei com muito orgulho, e ele, no final de dezembro de 90, ele publicou a segunda lei orgânica, e a segunda lei orgânica, que é essa que está na tela, que é a 8142, ela traz os vetos da Lei 8.080. Então, se você tivesse como colocar uma lei em cima da outra, você ia ver que elas se complementaram. Então, no artigo 1º da Lei 8.142, nós temos as instâncias oficiais de controle social no SUS, que são as conferências de saúde, que de forma ordinária acontece a cada 4 anos. A função é avaliar a situação de saúde, propor diretrizes e políticas, e a convocação de forma ordinária é pelo Poder Executivo, ou pela própria conferência, ou pelo Conselho. Lembrando que é o Conselho de Saúde que organiza a Conferência de Saúde. Não esqueçam que ela deve acontecer nos municípios, para depois acontecer nos estados, para depois acontecer em âmbito nacional. Já o Conselho, ele é permanente a partir do SUS, porém fiquem atentos. Antes do SUS, tivemos um momento que ele não era deliberativo, ele era consultivo. Então, fiquem atentos nas questões de prova, porque você pode encontrar lá o Conselho, antes do SUS, era um órgão consultivo, estará certo. Então, você vai ter que identificar a temporalidade, qual período histórico que a banca está pedindo de você. Então, o Conselho ele tem caráter permanente, inclusive é obrigatório, até porque ele é um pré-requisito para receber recursos de forma regular, automática e fundo a fundo. A função é a formulação de estratégias e o controle da execução econômica e financeira, ou seja, o Conselho não executa as ações de saúde, ele acompanha a execução e pode e deve também fiscalizar o que está relacionado ao contexto financeiro, ou seja, por exemplo, o Fundo de Saúde, né, que é a conta especial da saúde, o Conselho ele pode solicitar vistas à movimentação da conta, né, do Fundo de Saúde de cada esfera de governo. E de forma obrigatória, 3 vezes no ano, ou seja, a cada 4 meses, o Conselho tem que convocar o gestor para a plenária, que é a reunião que acontece, no mínimo mensalmente, do Conselho, e o gestor ele vai passar parciais do que está sendo feito. Além disso, como eu comecei a falar, o Conselho é um pré-requisito para receber recursos de forma regular, automática e fundo a fundo. Simbora. A regra da paridade, a gente chama também o princípio da paridade. Para que o usuário tivesse uma representação adequada, o que acontece tanto nos conselhos e nas conferências? A gente segue o princípio da paridade, da metade, em relação ao conjunto dos demais segmentos. Então, eu tenho aqui um círculo 100%,
obrigatoriamente, 50% dos representantes será do segmento dos usuários. Aí, lá na resolução 453 de 2012, tem essa distribuição percentual. Na Lei 8142 só tem 50 de usuários e aqui os outros segmentos como 50. Por que eu trago isso? Porque se a banca perguntar, de acordo com a Lei 8142, 25% do segmento dos trabalhadores está correto? Não, porque a lei não cita, ok? Mas sim, 25% representarão o segmento dos trabalhadores e o restante dos 25% será dividido entre gestores e prestadores, ou seja, o gestor público e os prestadores de serviço. Essa divisão garante o equilíbrio de interesses previsto na legislação, dada aqui, né, a paridade e a maior quantidade de representantes dos usuários. Essa maior quantidade é outra coisa. Só um minutinho. Não existe na lei federal 8142 um quantitativo número de conselheiros. Cada conselho terá um regimento próprio e lá vai constar o número de conselheiros, tá? Então, o que a lei traz é o princípio da paridade, o que a resolução que eu coloquei aqui na tela traz é a distribuição e as atribuições do conselho, mas o quantitativo será definido pelo conselho e aprovado pelo próprio conselho. Simbora. Alocação de recursos. Onde podem ser gastos os recursos do setor saúde? Isso aqui é muito importante. A conta especial de recebimento de recursos é o Fundo Nacional, temos o Fundo Estadual e temos os fundos municipais de saúde. Então, os recursos que são oriundos da Seguridade Social, por que Seguridade Social, Pro? Porque nós da saúde estamos inclusos na Seguridade Social, juntamente com as ações da Previdência Social e da Assistência Social. Então, o recurso ele cai aqui no Fundo Nacional de Saúde, e ele vai ser o gestor federal, ele pode gastar em despesa de custeio do próprio Ministério, em investimento previsto na lei orçamentária, no plano quinquenal do próprio Ministério da Saúde, e aqui esse é o recurso, essa partezinha aqui, ó, é o que ele transfere para uso de forma regular, automática e fundo a fundo, para a cobertura das ações dos municípios, dos estados e do DF, que esse repasse antes era feito aleatoriamente, na verdade não, olhando muito a questão político-partidária. Quando a gente passa a ter o percentual e as características de cada local para que repasse o recurso, fica mais equânime, a gente consegue diminuir as disparidades regionais. Transferência é automática, porque antes dependia dos convênios, assinar, era tudo centralizado. Hoje, o gestor local, os gestores que estão mais próximos ali da situação, o que eles fazem? Eles têm maior habilidade em fazer o quê? Em entender, eles têm maior possibilidade de planejar, porque ele conhece a realidade. No texto da Lei 8142 fica claro que o repasse é regular, fundo a fundo regular é automático, e 70% desse recurso do Ministério da Saúde fica para os municípios, já que eles são os executores, e 30%, que é o restante, vai para os estados. Claro que cada município, cada estado vai receber um valor diferente, porque serão adotados os critérios do artigo 35 da Lei 8.080. Lembrando, não esqueçam, os municípios eles têm a possibilidade de estabelecer consórcios, tá? Que é juntar ações entre um município e outro. É diferente da região de saúde. Aqui, um gestor municipal conversa com outro gestor municipal e eles fazem essa parceria. E também não esqueçam que os municípios eles podem se organizar em distritos sanitários. Tanto a formação de consórcios, tanto a questão do... Capro acabou de esquecer, a questão de se dividir em distritos é possibilidade, não é obrigatoriedade, só cabe aos municípios. Checklist para receber recursos. Esse aqui despenca em prova.
são os pré-requisitos para receber recurso de forma regular, automática e fundo a fundo. Então, o município, estado e DF deve contar com um somatório de quê? Fundo de saúde, que é a conta para receber, e já que eu recebo o recurso, alguém vai me fiscalizar. Quem é? O Conselho de Saúde. Então, para receber, tenho que ter a conta e tenho que ter quem me fiscalize. E também tenho que mostrar qual é o meu planejamento para gastar esse recurso. E isso a gente encontra no plano de saúde. Ao final de cada exercício, eu tenho que elaborar um relatório de gestão, prestando contas. Então, também é um instrumento necessário e pré-requisito para receber recurso. Também tem que ter definido a contrapartida, tem que ter repassado. Quando a lei foi publicada, não tinha fixação percentual mínima, atualmente é no mínimo para os municípios de 15% da sua receita líquida, os estados 12% e a União 15%. E também, lá na Lei 8142, tem como obrigatoriedade a elaboração do plano de carreiras e salários. Deve existir essa comissão de elaboração para um prazo de 2 anos. Consequência do descumprimento. Se eu não tenho aqueles requisitos, eu não vou receber recurso de forma regular, automática e fundo a fundo. Então, perde-se o recurso? Não. Perde-se a administração do recurso. Se o município não cumpre com algum pré-requisito, o Estado ele vai assumir até que o município tenha. Se o Estado não cumpre os requisitos, a União vai assumir a gestão financeira até que o Estado cumpra os requisitos citados no artigo 4º. A autonomia financeira depende da organização administrativa e da participação social, ou seja, se o conselho estiver atuante e souber que o município não está recebendo recurso porque está faltando, por exemplo, a emissão do relatório de gestão, aquele representante do usuário, lá na plenária, ele pode solicitar por que a gente não está recebendo recurso. Então, essa é a importância do controle social. A engrenagem e o movimento do Conselho Nacional de Saúde. O Conselho Nacional é a instância de deliberação maior do SUS. É uma instância colegiada, integrante da estrutura do Ministério da Saúde. Ele fiscaliza, acompanha e monitora as políticas públicas. Ele é o responsável por aprovar o orçamento da saúde e avalia a cada 4 anos o Plano Nacional de Saúde. Lembrando que o Plano Nacional ele é composto por 4 programações anuais. E não esqueçam que as outras esferas de governo também devem elaborar seus planos de saúde, seus relatórios de gestão. Quem compõe o Conselho Nacional? Atualmente, 48 conselheiros titulares, mais 48 suplentes, eleitos para a cada 3 anos, exceto gestores indicados, e presidência eleita entre os conselheiros. Então, hoje, essa é a organização dos conselhos, ok? Ou do Conselho Nacional, especificamente. Quem definiu isso foi o próprio Conselho Nacional. Então, você pode chegar em um estado e ter um quantitativo menor, em um município ter um quantitativo menor. Isso depende do que eles decidiram, até porque quem propõe o quantitativo é a plenária do conselho e quem aprova é a própria plenária. Então, atualmente temos 24 usuários, 12 trabalhadores e 12 gestores. Esses 12 aqui são divididos entre governo e prestadores de serviços. E quem pode representar a sociedade, Que nós temos os movimentos sociais, que representam os usuários, os profissionais de saúde, comunidade científica, representam os trabalhadores e tem inúmeras situações que temos mais precisamente na Resolução 453. E os prestadores de serviços estão aqui e gestores são o próprio gestor local. Como se organiza? É a decisão máxima, é a plenária. A plenária é a reunião que acontece, no mínimo, de forma ordinária, a cada 30 dias. E os conselheiros devem receber a pauta da reunião com 10 dias de antecedência, não só a pauta, mas o material que será utilizado para discussão, com 10 dias, no mínimo, justamente para que ele possa apreciar e poder ter ali o entendimento para poder deliberar a favor ou não em relação à proposta que vai ser posta na mesa. Temos a mesa diretora, que dá autonomia administrativa, a presidência, vocês viram que o Conselho Nacional
a presidência é eleita na plenária. Temos alguns regimentos internos onde o presidente já fica fixado como secretário de saúde, mas não é regra. Quem vai definir isso é cada conselho. A Secretaria Executiva é vinculada ao Ministério da Saúde, fornece condições operacionais, encaminha demandas e organiza as eleições que acontecem a cada 2 anos. E existe uma recomendação de troca de no mínimo 30% dos representantes dos usuários, trabalhadores e prestadores de serviço. Só não se sugere essa renovação de 30% do segmento do governo. Braços temáticos, comissões intersetoriais. O que são braços temáticos? A plenária do Conselho, até porque o órgão maior, né, de deliberação do SUS, precisa de quem? De pessoas que possam orientar para alguns eixos específicos. Então, nós temos o eixo, né, temático da gestão, que é orçamento, financiamento, recursos humanos, ciência e tecnologia, eixos transversais, que lidam, né, aqui com outros setores, alimentação, vigilância, educação permanente e ética, grupos como saúde da mulher, indígena, saúde mental, pessoas com deficiência, trabalhadores e demais comissões temáticas que podem ser estruturadas para dar suporte aos conselheiros, no que tange a temas que eles não têm o domínio. Então, é como se fosse suporte técnico. Hoje, atualmente, temos 18 comissões no Conselho Nacional. Aprofundamento técnico, câmaras técnicas que apoiam as comissões com pesquisas e estudos específicos, podem ser dissolvidas ou prorrogadas, e grupos de trabalho, que podem ser temporários, justamente para temas definidos. Então, objetivos e prazos definidos dá o embasamento político, técnico e jurídico dos temas que vão passar para a aprovação da plenária do Conselho. Democracia é saúde e não podemos voltar atrás. A Lei 8142 não é apenas burocracia, é o design da participação popular, do repasse financeiro, né, de forma regular, automática, fundo a fundo, tirando aquele viés partidário político, até o princípio da paridade, que é a metade dos representantes tem que ser de representantes do segmento dos usuários. Então, é uma aula breve, eu falei para vocês, uma aula curtinha, mas de tamanha importância. E vou deixar na descrição do vídeo o link da aula da Lei 8.142 para vocês fazerem essa conexão. Mas antes disso, se você gostou da aula, e eu sei que você gostou, se você percebeu que ela é importante para você, ajuda a Pro e ajuda as pessoas. Conhecimento a gente repassa para frente, faça a sua inscrição, salve, compartilhe, comente. Se tiver aparecendo hypa para a gente para poder aparecer para mais pessoas. Fiquem com Deus, muita paz, até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.